Fala, galerinha radiológica, radionizantes, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos lá para mais uma nossa aula de anatomia e fisiologia 1, tá? Vamos agora para a nossa quinta aula, ok? Na aula passada a gente viu sobre os esqueletos apendicular e o esqueleto axial, tá? Sabendo que o esqueleto axial é aquela região onde é composta por cabeça, tronco, tórax, tá? Região abdominal, tá ok? De cabeça, tronco, tórax e coluna vertebral, ok? Por outro lado, temos a parte apendicular, tá? Que é composta pelos cinturões, né? Cinturões superior e cinturões inferior. Cinturões superior é composta por clavícula e escápula, tá? E cinturões inferior pelos ossos do ilíaco, tá ok? Dessa forma, os esqueletos apendiculares têm seus cinturões, tá? E suas raízes, tá? O esqueleto apendicular superior, tá? Dos membros superiores é escápula, clavícula, húmero, rádio e una, ossos do carpo e as falanges, tá ok? Dessa forma, temos o esqueleto apendicular superior. O inferior, tá? Pela cintura, pelos cinturões, tá? Do membro inferior, que é o osso ilíaco, tá certo? E se ramificando com fêmur, tíbia, fíbula, os ossos do tarso, metatarsos e as falanges, ok? Dito isto, vamos continuar no nosso slide, tá? As vértebras são geralmente referidas como, tá, cervicais, como eu já tinha falado, da C1 até a C7, sendo a C1 chamado Atlas e a C2 chamado Ax. A C7 é conhecidamente como vértebra proeminente, tá ok? A torácica de T1 a T12, tá? As lombares L1 a L5, sacrais S1 a S5 e coxíneos do CO1 até CO4, ok? As costelas também classificadas como ossos alongados, tá certo? Ossos alongados porque ela não contém, tá bom? O canal vertebral interno, tá ok? Por outro lado, existe também o osso longo, porque ele é longo porque ele contém canal medular. O osso alongado, ele não contém canal medular, tá ok? Eles são bilaterais, geralmente em números de 12 pares, tá? Na região torácica, nós tem, tá? 7 dessas 12 costelas, a gente tem 7 pares denominadas costelas verdadeiras, tá? Porque elas são ligadas diretamente ao externo, tá? E dessas 5 partes, tá? São costelas falsas. São chamadas de costelas falsas pelo fato de não se articular diretamente com o osso externo, tá? 3 pares dessas costelas falsas são unidas ao externo através de cartilagens costais. E 2 últimos pares são chamados de costelas flutuantes, tá? Pelo fato de ter extremidades anterior e ventral. Tá ok? O esqueleto apendicular, tá bom? O esqueleto apendicular é formado pelos ossos de membros superiores que começam com os ombros, formado pelo cingulum e membro superior, tá? E é composta pela escápula e clavícula, tá ok? As articulações do ombro é bastante imóvel, que permite mover o braço a quase todas as direções. E esta articulação, junto com a do quadril, é uma das mais móveis e importantes do corpo humano, tá? O osso do braço é o húmero, tá? Osso longo e robusto. Antebraço é formado pelo osso longo, rádio e una. O rádio tem a cabeça de forma circular. Lembrando que
lembrando que é um botão redondo, tá? Um dos aparelhos radiofônicos antigos, tá ok? Como os dois ossos do antebraço radiúna se articulam na sua parte inferior à mão, que é formada proximalmente por 8 ossos carpais, tá? São os que formam o osso, que formam o carpo, que são os ossos do punho, tá certo? Da referência da fileira proximal, tá? Na posição anatômica, quando nós estamos na posição anatômica, a fileira proximal é aquela que está mais próximo do seu eixo sagital, tá ok? As fileiras proximais, contando da região lateromedial, tá ok? A gente tem escafoide, semilar, piramidal e pisiforme. Da fileira distal, a gente tem o trapézio, trapezoide, o capitato e o amato, tá? 5 ossos metacarpais, tá? Região conhecida como metacarpo, tá? E que corresponde à superfície do osso palmar da mão e é dominado, né? No primeiro metacarpal, tá? Que ela tá próximo, inserido, tá? Bem próximo ao dedo 1, tá? Que a gente diz que o dedo 1 é o polegar, tá certo? E assim possivelmente vai do metacarpal 1 até a parte metacarpal 5, tá ok? E finalmente 14 ossos formam os dedos da mão, tá? Na mão são inseridas 14 ossos, tá? São conhecidos como falanges. Desculpa. Os 14 ossos, tá? Formam o dedo da mão, tá certo? Que são as falanges, ok? São conhecidos como os falanges proximal, a falange média e falange distal, tá? O polegar tem apenas 2 falanges, o proximal e o distal, tá? Totalizando assim 27 ossos componentes na mão humana completa. Ou seja, 14 ossos das falanges, que são os dedos, tá ok? E 27 ossos são da mão humana, tá? Tá bom? Complementando assim com os ossos do carpo, metacarpos e as falanges, tá? Os membros inferiores estão unidos ao tronco por meio do símbolo do membro inferior, tá? É formado pelo osso do quadril e fixado pelo osso sacral, tá? Antes dos 15 anos de idade, né, o osso do quadril é formado por 3 ossos: íleo, isquio e pubis. Após essa idade, os 3 ossos mencionados fundem-se, tá? Formando os ossos do quadril propriamente dito, tá? O osso do quadril articula-se com o fêmur, tá? O osso da coxa e o mais longo que forma o mais longo e forte de todo o corpo, tá? Na sua parte inferior, o fêmur se une-se à tíbia, tá? Que ela é um osso longo, tá? E esta, a fíbula, que é um osso longo também, tá? Que são 2 ossos da perna, estão em união e tem seu lugar na articulação do joelho, do qual toma parte também osso patela, tá? Que é um curto sesamoide, tá? Por último, o osso da perna se articula-se com o pé e o pé é formado pelos 8 ossos tarsais, tá? Talos, calcâneo, navicular, cuboide e os cuneiformes, tá? Lateral, intermédio e medial, tá bom? Além dos ossos metatarsais, que são os ossos longos, tá bom? Da primeiro osso metatarsal, tá? Que esse metatarso, ela está próximo do dedão, né? Que é lá naquela fileira do dedão, tá ok? Conhecidamente como hálux, tá? Ou primeiro pododáctilo, ok? E assim sucessivamente. O primeiro metatarsal vai estar ali no dedo 1, tá? E o segundo metatarsal vai estar ali no dedo 2 e assim por sucessivamente, tá? E das falanges, ossos longos também, tem o proximal, média e distal, tá? Que formam os dedos do pé,
tá? Exceto o ápice, o dedão do pé, onde há somente falange proximal e distal. Totalizando assim 26 ossos que compõem o pé humano completo, tá? A função do esqueleto tem a função de sustentação e conformidade, tá bom? Porque os ossos funcionam como base estrutural do corpo, tá? Sustentando tecidos moles, fornecendo ponto de fixação, tá? Para os tendões da maioria do músculo esquelético, tá ok? Tem também a função de proteção, tá ok? Que o sistema ósseo também protege os órgãos internos dos traumatismo exterior. O encéfalo é protegido pelo crânio, tá? A medula espinal, tá? Pela coluna vertebral. O coração e os pulmões pela gradil costal, que é composto que é, que é composto por costelas, tá bom? E os ossos do do externo, tá? A participação de movimento, a alavancagem, tá certo? Tem essa função. Tá? O movimento é produzido quando a tração exercida pelo músculo esquelético incide sobre os ossos, tá? No momento da sua contração, tá ok? A homeostasia mineral, tá? O tecido ósseo armazena vários minerais, tá? Especialmente como cálcio e fósforo, que contribuem para fortalecer os ossos, tá? O osso também pode liberar minerais na corrente sanguínea para manter os balanços minerais críticos para distribuir minerais para o restante dos órgãos, tá? E o que vem a ser ossificação, tá? Ossificação é um processo de criação do lúcio, tá? Que é a transformação da cartilagem ou tecido fibroso em osso, tá bom? O esqueleto humano consiste em grande parte da cartilagem que é relativa macia e gradualmente transformada em osso duro durante o desenvolvimento do bebê e da criança, tá? O verbo corresponde à ossificação, é ossificar. Tá bom? A cartilagem, ela torna-se ossificada à medida que é convertida em osso, tá bom? O osso é tecido ósseo. Os é sinônimo de osso. A palavra latina, que significa os, significa ossos. Assim como a palavra grega relacionada a osteon, tá? A osteogênese, tá? É um processo de formação óssea por osteoblastos de origem mesenquimal, seguindo a mineralização da matriz extracelular, a ossificação, tá bom? Às vezes é referida como osteogênese, tá? A ossificação é desenvolvida do osso dentro do sistema ósseo. O termo é usado para se referir à formação natural do osso, como no desenvolvimento de um feto e durante os primeiros anos de vida, tá? Ao mesmo tempo, o termo também pode ser aplicado à ocorrência de irregularidade, tá? No desenvolvimento ósseo que leva aos problemas, tá? De saúde em crianças e adultos, tá ok? Essencialmente, a calcificação envolve a formação de cristais de cálcio e de sais dentro das células e tecidos, tá bom? Isso significa que a calcificação ocorre como uma parte do processo de ossificação, tá bom? No qual não leva em conta todo o processo e, portanto, não pode ser considerado sinônimo da osteogênese, tá? Existem duas classes gerais para ossificação ou formação do tecido ósseo, tá bom? Que tem a ver com o processo normal do desenvolvimento ósseo, tá ok? A ossificação endocondral, tá? Assim como a formação óssea intramembranosa, identifica vários aspectos do crescimento normal em todo o corpo, tá? Tanto em termos em termos de desenvolvimento das células dentro dos ossos, como no próprio desenvolvimento da superfície externa da estrutura esquelética, tá bom? Uma terceira classe, conhecida como ossificação heterotópica, refere-se à situação em que ocorre algum tipo de desenvolvimento ósseo atípico ou anormal. Tá vendo? A gente tem nessa figura ilustrativa, tá certo? No embrião a gente tem esse tipo, tá? De formação óssea, tá? Numa pessoa jovem, tá bom? A gente
ver essas placas de crescimento, a cartilagem de crescimento, tá bom? Quando a gente vai fazer alguma radiografia, alguma exposição, tá? Para a idade óssea, que a gente vai ver também posicionamento radiológico, tá? A gente vê esses discos, tá? Esses discos de crescimento, tá bom? A gente consegue saber, a partir de uma imagem, a gente consegue diferir se aquela imagem ela é de um adulto ou de uma criança. Por quê? Porque na maioria dos ossos longos ele vai conter esse disco, essa placa de crescimento. A gente consegue ver nitidamente, tá bom? A formação óssea, né? Também chamada de ossificação, processo pela qual do novo osso é produzido, tá? A ossificação começa no terceiro mês de vida fetal em humanos e é completada no final da adolescência. O processo toma duas formas gerais uma para o osso compacto, que constitui cerca de 80%, desculpa, do esqueleto, e a outra para o osso esponjoso, tá? Incluindo parte do crânio, das omoplatas e das extremidades dos ossos longos, tá bom? Nessa figura ilustrativa que a gente tá vendo aí na região direita, que vocês estão vendo aí, tá bom? Esse osso esponjoso, essa região das epífises, tá bom? Do osso longo, que vocês estão vendo essas trabéculas aí, tá? E a gente vê a parte do periósteo, que é essa membrana mais parte externa, tá bom? E a gente consegue ver também a parte do endósteo, que é mais interna, endo-externa, tá? A gente vê ali mais parte do osso compacto, tá? As placas epifisárias, das placas das epífises, e a cartilagem articular, tá bom? E esse osso longo, ele contém suas epífises, tá? E do seu eixo central, a gente chama de metáfase, tá bom? A gente tem o compartimento da cabeça, tá? A cavidade craniana, as órbitas ósseas, tá? Orelha, cavidade nasal, cavidade oral, fossa temporal, fossa infratemporal, tá? E fossa pterigó-palatina, tá? A gente tem o compartimento da cabeça, tá? A gente vai ver mais parte de imagens para a gente ter uma situação de setor, ok? Nosso crânio é constituído, tá, por 22 ossos, tá? Como eu tinha falado para vocês, o neurocrânio, tá? E o viscerocrânio, tá certo? Dessa parte do neurocrânio, parte de crânio, ok? A gente vai ter 8 ossos, tá bom? Osso frontal, osso parietal, osso occipital, tá beleza? E esfenoide e etimoide, tá ok? Totalizando 8 ossos, tá bom? E a parte do viscerocrânio, tá? Que é os ossos faciais, existe 14 ossos faciais, tá ok? Neurocrânio e viscerocrânio, tá? Como a gente tá vendo nessa região mais acentuada, a gente tá vendo a parte óssea. Essa parte em rosa que vocês estão vendo aí é o osso frontal, tá ok? E nesse osso roxo que vocês estão vendo aí na cor roxa, são os ossos parietais, tá bom? E vocês veem aí na junção deles existem algumas suturas, tá bom? A gente usa esses nomes de sutura coronal, tá bom? E na região que divide o corpo em direita e esquerda, a gente está vendo ali a região de sutura sagital, tá bom? O osso do crânio, tá? Tem os ossos do neurocrânio e do viscerocrânio, tá? Neurocrânio, frontal, parietal, occipital, temporal, etimoide e esfenoide. Viscerocrânio, osso nasal, lacrimal, zigomático, maxilares, mandíbula, vômer, palatina e coxas nasais inferior, tá ok? A gente tá vendo essa imagem, que imagem linda é essa, tá bom? Nessa mais parte anterior, a gente tá vendo o osso frontal, tá? Os ossos parietais, que está em verde, o osso occipital, que essa está mais parte posterior, que está em cor roxa, tá bom? Em cor rosa, que eu estou vendo aqui,
tá bem? Essa cor mais avermelhada, a gente tem do osso temporal, tá bom? A gente vê também o osso zigomático, tá ok? A gente tá vendo também o osso lacrimal, mandíbula, tá bom? A maxila, tá? O osso nasal, tudo isso aqui está sendo completo em relação à parte do neurocrânio e viscerocrânio, tá? A divisão do crânio, que a gente tá vendo aí, que é o crânio, que é composto por 8 ossos, contendo e protegendo o cérebro, e a face, composta por 14 ossos, tá? O osso do pescoço, o osso hioide, tá bom? Que vai estar nessa região aqui, próximo à mandíbula, tá? Que ela vai estar em ligação, fixado por, por, por tendões, tá bom? Que assim ele segurará a parte do ocioide, tá bom? Nós temos a parte do crânio, tá? Como eu já tinha falado para vocês, eles contêm alguns forames, tá? Que são partes de cisuras, onde esses forames ele é utilizado, né, na parte óssea como passagem de nervos, passagem de artérias, tá certo? E a gente tá vendo aqui a parte dos ossos, do crânio, que também ao todo são 22 ossos, tá? A gente tá vendo as suturas, tá? Esse eixozinho que vocês estão vendo é a díploide, tá bom? O crânio protege o cérebro e após as estruturas ligadas a ele, tá bom? A gente tá vendo o osso frontal, tá certo? Que é o osso da testa, tá ok? A gente tá vendo aqui as fontanelas, tá? Que se vê em criancinhas, que geralmente é conhecidamente como moleira, tá? Algumas pessoas falam moleira, mas são chamadas especificamente de fontanelas, tá? A gente tem o osso parietal, tá bom? Que são duas na região, que são bilaterais, tá certo? O osso occipital está mais na região mais posterior, que é formado como também base de crânio, tá certo? E a gente tá vendo aí do corte axial, tá vendo? Como eu falei para vocês, esses daí são os acidentes ósseos da parte do crânio, tá bom? Que a gente observa lá os côndilos, onde que se articula a parte de C1, tá? E que o Atlas ele se articula com a cabeça, tá bom? Isso aí é uma parte do crânio sem a mandíbula, tá? Nesse parte direito que vocês estão vendo, tá bom? Isso é da região vista infrasuperior, tá bom? Aí tem o osso etimoide, tá? Que é um osso delgado fino situado na base anterior do crânio, localizado entre as órbitas, tá bom? E ajuda na formação do teto das paredes laterais do septo nasal, tá bom? Olha o rapaz do etimoide aí, tá bom? E o esfenoide, que é conhecidamente como morcego, tá bom? Que ele ela é na parte da base do crânio, tá? E tem forma semelhante a um morcego e de asas abertas, tá bom? O osso temporal, que é essa região mais atrasada. A gente tá vendo aí uma parte de mandíbula, mas o osso temporal ele tá mais superior na região de mandíbula, tá ok? Onde acontece a articulação temporomandibular, tá ok? Dessa forma, encerro a minha aula aqui junto com vocês e desde já, muito obrigado e vamos já para a aula de número 6. Pessoal, tenham bons estudos, que Deus abençoe.